Olá, caros alunos. A questão desta semana, né, nós vamos discutir a aula de número 5 de História, que tem como temática a expansão marítima europeia, especialmente o caso português e espanhol. Estudar a expansão marítima europeia, e em especial Portugal e Espanha, são questões que estão extremamente relacionadas, porque dentro do período das expansões marítimas, os dois principais agentes, né, do contexto das grandes navegações são de fato Portugal e Espanha, e serão por muito tempo as maiores potências marítimas da Europa, né? Então é importante a gente analisar as causas, por que é que esse protagonismo se dá, né? Por que é que esses dois pequenos países da Península Ibérica conseguiram aí esse grande protagonismo no contexto. Bom, para começar, trouxe aqui para vocês um trecho que resume bem o espírito do momento, né? O espírito o que é que passava, o que é que se passava pela mente de um português do contexto, quando ele observava o nível, a magnitude dos feitos, né, das conquistas ocorridas no momento, né? A gente é sempre bom pensar em história, que a história não é feita apenas de datas, de nomes, mas também de experiências, né? As experiências em história, elas são muito importantes porque elas nos transportam para aquele contexto. Então, uma experiência que ficou eternizada foi a do português Camões, né? Luís de Camões, um poeta que ficou extremamente, passou como um dos poetas mais importantes para a história portuguesa e, de certa forma, para a história brasileira, porque ele é o poeta que constituiu, né, que formou grande parte de suas palavras, né, compuseram grande parte do que hoje nós chamamos como língua portuguesa. Então ele é um poeta que está na raiz de muitas das palavras ainda hoje usadas na língua portuguesa, e os Lusíadas é a sua grande obra-prima, né, a obra mais famosa e mais importante que ele escreveu. Os Lusíadas, então, é uma narrativa, né, ou seja, é ele contando tudo o que ele conseguiu perceber e o que ele sentiu ao viajar, né, nas caravelas e conhecer o mundo por meio das caravelas portuguesas. Ou seja, esse é um relato de um viajante, também é o relato de um patriota, ou seja, o Camões escreve para o povo português, né, para que o povo português consiga se enxergar como um povo nobre, um povo heróico, né? Então, os Lusíadas, esse poema, ele é uma peça, ele é um pequeno fragmento que tenta reunir ao mesmo tempo essa experiência de Camões e o orgulho português, o patriotismo português, né? Por isso que ele ficou tão conhecido. Então, vamos lá. Assim diz Camões, né? As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram além de Traprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre a gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Parando aqui para analisar um pouquinho essa primeira estrofe, né? Quando ele fala da ocidental praia lusitana, ele está se referindo justamente à saída dos portugueses do litoral português, né? Quando os portugueses começaram seu processo, né, de viagens ultramarinas, né, que começaram a viajar pelos oceanos, né? Eles partiram ali dos portos portugueses, né? Então é uma viagem que ela começa nas praias lusitanas, né? Começa no litoral português e vai buscar distâncias inimagináveis, né? Essa Traprobana que ele se refere
é um país asiático, né? O Sri Lanka. Então ele refere-se a uma viagem que ela começa ali em Portugal, mas ela não tem limites para onde ela consegue chegar. As viagens portuguesas vão ter essa característica, né? É uma viagem que ela não sabe para onde ela vai exatamente, ela às vezes tem um objetivo, às vezes, por exemplo, a Índia é um objetivo, mas em algum momento ela pode acabar se deparando com outras paisagens, outros lugares, e essa é uma característica também desse contexto, o descobrimento de novos lugares. A segunda estrofe diz: e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas. Da África e da Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudaram o engenho e a arte. Então ele vai narrar nos Lusíadas justamente as aventuras, né? As aventuras por terras devastadas, né? Como a África, a Ásia, né? Os lugares por onde eles passaram. E no final ele fala: cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, e a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Ou seja, essa última estrofe é perfeita para exemplificar a soberba até que Camões narra as aventuras portuguesas. Porque ele faz um comparativo, né, com a trajetória dos gregos, dos troianos, com as conquistas de Alexandre o Grande, né, o macedônico, e com o Trajano romano. Ele coloca o povo português acima das conquistas dos povos gregos antigos, dos romanos. Então é um novo valor, né? Quando ele diz é um outro valor mais alto. Ou seja, o Camões estava dizendo aqui: os portugueses agora são o povo escolhido para triunfar sobre todo o mundo, como foram antigamente os macedônicos, os gregos e os romanos. Então é interessante perceber que é uma peça extremamente teatral, soberba. Ele traz o espírito, a ousadia dos portugueses, totalmente descrita aqui nessas pequenas demonstrações, né? Interessante perceber isso. Seguindo aqui, nós vamos conhecer um pouquinho esta praia lusitana que o Camões se refere. Onde é que estava localizado Portugal e a Espanha? Portugal e Espanha estão localizados especificamente aqui na Península Ibérica, né, conhecida como Península Ibérica. A Península Ibérica ela é um braço da Europa, né, que se estende até o Oceano Atlântico, e eles estão aqui numa posição bastante privilegiada no contexto Oceano Atlântico, e também estão, de certa forma, muito próximos ao norte da África, né? E, enfim, eles têm uma abertura aqui para os oceanos, para o Mediterrâneo, mas a sua principal abertura certamente está para o Oceano Atlântico, né? Uma rota aberta, um caminho totalmente livre para a conquista de novos territórios, né, que viriam a acontecer nessa região. Então, além dessa questão geográfica, né, que estava aberto, o grande oceano estava aberto ao povo português e ao povo espanhol, esses dois povos acabaram sendo alguns dos primeiros povos a se unificar, né, a construir estados nacionais. Nós vimos na primeira aula sobre a importância que é para esses países europeus a reunião ou a unificação em um Estado nacional e como isso dita o futuro, né, o desenvolvimento daquele lugar como uma nação. Então, Portugal ele se unifica já no finalzinho do século XIV, né, em 1885, com a dinastia de Avis, né, que está representada aqui, seu brasão. E a dinastia de Avis ela promove uma série de reformas,
né? A dinastia de Avis também vai promover bastante o comércio, vai promover a riqueza dos comerciantes, dos navegantes. Ou seja, ela, ao mesmo tempo que centraliza o poder, ela também edifica uma série de estruturas importantes para o desenvolvimento das navegações. A riqueza, né, centraliza as riquezas e também incentiva a riqueza dos mercadores, que são essas pessoas que vão empreender, né, elas vão empreender as grandes navegações. A Espanha, por sua parte, só vai se unificar já em 1469, com o casamento da princesa Isabel, do reino de Castela, e o Dom Fernando, do reino de Aragão. Então, a Castela e Aragão são dois reinos que existiam ali na região da Espanha. E quando há o casamento desses dois, eles se tornam, dão origem à primeira dinastia espanhola e vão produzir a centralização do poder e vão aumentar também bastante o incentivo aos viajantes, né, aos mercadores. Vão produzir um incentivo financeiro e militar para que essas pessoas possam fazer seus empreendimentos aí mundo afora. Então, são dois contextos importantes. Unificação, posição geográfica dos dois países, na Península Ibérica, o caminho aberto para o Oceano Atlântico e a centralização política na dinastia de Avis, para Portugal, e na união dos dois reinos de Castela e Aragão para a Espanha. Dito isso, vamos prosseguir. Outro contexto importante que permitiu que Portugal e Espanha se tornassem as grandes potências marítimas foi o investimento em ensino, né, em instituições de ensino e pesquisa. Não é de hoje, portanto, que a educação, a ciência e a tecnologia são investimentos imprescindíveis para todos aqueles países que querem avançar e lucrar e se tornarem grandes, né? Já nessa época, século XV, os reis sabiam que investimentos em educação, em ciência e tecnologia são extremamente relevantes para qualquer sociedade que quer se tornar grande ou que quer empreender alguma grande mudança, alguma grande evolução. Então, Portugal possuía dois grandes centros de estudo e tecnologia. A Universidade de Coimbra, né, que já existe desde a Idade Média, para vocês terem uma ideia, e a Escola de Sagres, que era uma escola especialmente pensada para formar marinheiros tecnologicamente especializados. O que é que isso quer dizer? Eram pessoas que tinham um domínio de novas tecnologias que estavam surgindo no momento e que, portanto, eram extremamente especializadas no processo de navegação. Ou seja, é uma nova profissão que surge. A navegação, ela deixa de ser algo instintivo, vamos dizer assim, né? E passa a ser uma coisa extremamente complexa e extremamente importante no contexto. Então, há um investimento nesse sentido. Essas tecnologias a qual eu refiro são estas aqui. A bússola, que já comentamos na aula anterior, né, sobre o contexto chinês, né, é uma invenção chinesa, mas é também aprimorada no Ocidente, em Portugal, em Espanha. O astrolábio, o quadrante, a belestilha, sextante, todos os instrumentos de navegação que têm como objetivo o quê? Fazer cálculos matemáticos extremamente elaborados que permitem que o navegante saiba onde ele está naquele momento. Por quê? O oceano, como vocês sabem, creio que a maioria de vocês nunca tenha viajado em alto mar, ele é extremamente grande e ele não tem ponto de referência. Quando você está em alto mar, você não tem nenhum ponto de referência onde você possa olhar e perceber, eu estou nesse lugar. Não, é apenas uma imensidão para qualquer lado que você olhe de água e água e água. Então, existe a necessidade, nesse momento, né, de ter instrumentos que permitissem a localização para que você soubesse, estou chegando, não estou chegando, me perdi, errei o caminho. Então, são instrumentos importantes. O mapa, também um instrumento de localização, né, imprescindível, e os meios de transporte, a caravela e a nau.
né, dois tipos de modelos de barcos, muito maiores do que eram os até o momento, produzidos especialmente para as grandes navegações, né, para viagens longas, e mesmo assim eles eram ainda muito, em comparação com aquelas embarcações chinesas que nós vimos nas últimas aulas, eles ainda eram um pouco inaptos para os grandes oceanos, mas mesmo assim era o que se tinha de mais tecnológico no momento. Pelo menos no Ocidente, as caravelas e as naus eram os modelos de navegação de embarcações mais modernos do contexto. Então, seguindo em frente, nós vamos pensar a questão as grandes rotas e as grandes viagens que vão acontecer no período. Então, para citar alguns exemplos, nós temos, acho que o primeiro deles, em 1415, Portugal faz sua viagem à região ao litoral de Ceuta, no norte africano. Ele estabelece um posto comercial, um porto, que vai servir como uma parada, né? Um ponto de parada em todas as outras viagens que ele vai fazer. Então, ele estabelece esse porto seguro em Ceuta, na África, e de lá ele começa suas outras viagens mais arrojadas, né? Temos em seguida a exploração no arquipélago dos Açores, em 1427, a chegada à Ilha da Madeira, em 1420, São Salvador, em 1492, e assim por diante. Portugal vai conquistar Cabo Verde, né, vai conquistar Moçambique, também na África, Angola, né? Então, são vários locais no continente africano, e as ilhas mais próximas, né, ao continente africano vão ser as primeiras conquistas dos espanhóis e dos portugueses, né? Eles começam por perto, né? Não seria possível começar já querendo atravessar o oceano em direção ao outro lado do planeta. Eles começaram aos poucos e foram testando suas tecnologias e se aprimorando, até chegar ao momento em que começam as viagens mais arrojadas, como a do Bartolomeu Dias, que simplesmente saiu de Portugal e deu a volta no continente africano, chegando a cruzar o chamado Cabo das Tormentas. Essa região aqui do final da África, né, a pontinha da África, era conhecido como Cabo das Tormentas, porque normalmente os navios, quando chegavam aqui, afundavam, porque essa região era marcada por uma série de redemoinhos, correntes marítimas loucas, que colocavam os barcos numa situação que muitas vezes naufragavam. Então, quando Bartolomeu Dias consegue atravessar o Cabo das Tormentas, ele passa a se chamar Cabo da Boa Esperança em 1488. É um sinal importante para o que virá depois. Quando os portugueses conseguem finalmente ultrapassar o Cabo da Boa Esperança e dizerem assim, ok, agora nós conseguimos contornar o continente africano, eles começam a planejar o que seria o seu objetivo, a chegada à Índia, pela rota marítima. Ou seja, a rota marítima sempre foi, desde o século XVI, se tornava um objetivo extremamente cobiçado. Por quê? Porque no século XV, a rota por terra, que era feita pela Europa, passando aqui pelo Oriente Médio, foi fechada por influência da ascensão do Império Árabe. Então, o que os portugueses fizeram foi testar e conseguir, finalmente, estabelecer uma rota pelo Oceano Atlântico. Depois de e quem finalmente estabelece isso e chega até a Índia é o Vasco da Gama, o grande navegador Vasco da Gama, que faz sua viagem e chega em 1498 a Calicut, o porto indiano. Depois o próprio Cabral, né, na sua viagem que descobriu o Brasil, chega em Porto Seguro em 1500 e de Porto Seguro ele também vai para Calicut. Então o Brasil, quando ele chega no Brasil, né, que é dito
Os portugueses chegaram no Brasil e pensavam que tinham chegado às Índias. Na verdade, não. Ele chegou ao Brasil, viu que no final das contas não eram as Índias, registrou mais ou menos como pôde e depois foi de volta para a Índia, né? Era o grande objetivo no final das contas. Então, outra viagem importante que a gente tem que lembrar aqui, né, uma viagem de origem espanhola, é a circunnavegação feita pelo navegador Fernão de Magalhães. É difícil observar aqui, mas eu vou tentar fazer com que vocês entendam. Ele parte da Espanha, ele é esta linha laranja. Ele parte da Espanha, atravessa por baixo da América do Sul, dá a volta por todo o Oceano Pacífico e sai do outro lado no Oceano Índico, voltando para a Espanha. Ou seja, ele dá realmente uma volta em torno da Terra. É uma das viagens mais importantes do mundo, porque pela primeira vez o ser humano realmente conseguiu fazer isso. E pensemos, não é de avião, não é em um barco a vapor, não é em um barco a gasolina, nada disso. É uma caravela, é um barco movido pelo vento. Então, pense no feito que foi essa viagem do Fernão de Magalhães. A descoberta, né, dessa possibilidade. Então, passando aqui, chegamos ao contexto do processo de assinatura do Tratado de Tordesilhas. Portugal e Espanha, nesse contexto, vão se tornar extremamente grandiosos. Por quê? Apenas eles dois conseguiam fazer essas viagens magníficas e enormes. Eram as duas nações que conseguiam dinheiro e tinham condições tecnológicas suficientes para fazer isso. Então, o que é que eles começaram a pensar? Se apenas nós conseguimos fazer isso, nós temos direito a todas as terras conquistadas e todas as terras a conquistar. Portanto, se apenas nós conseguimos, vamos dividir o mundo entre nós. Então, o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, é, na verdade, uma declaração da Espanha e de Portugal para o mundo. Apenas nós conseguimos fazer, tudo a nós pertence. Então, as Tordesilhas, né, nesse contexto, o tratado, ele representa toda a soberba do povo espanhol e do povo português em se colocar como os, de fato, donos do mundo. Então, eles dividem o planeta Terra entre eles. Aqui vai ficar um pouco difícil, vou colocar em cima da Ásia, que a Ásia não tem nada a ver. Então, em amarelo estão as possessões espanholas e em roxo estão as possessões portuguesas. Só para vocês terem uma ideia, né, isso aqui é importante, de como era infundado e impensável que esse tratado se tornasse válido durante muito tempo. Porque eles estabeleceram o Tratado de Tordesilhas no momento em que, de fato, basicamente não se conhecia a América, não se conhecia todo o continente, o continente sul-americano, não se sabia que o Brasil era um país gigantesco. Então, se vocês perceberem aqui, o Tratado de Tordesilhas, ele de fato ele é um tratado que não tem como ter validade por muito tempo. Quando as outras nações europeias, como a Inglaterra, a França e a Bélgica, e a Holanda, quer dizer, começam as suas navegações, eles totalmente desconsideram isso. O Tratado de Tordesilhas, ele não é respeitado praticamente por ninguém, nem mesmo por Portugal ou Espanha. Então, é um dos tratados na história que que menos validade teve. Ele teve um período de validade muito curto, porque assim que se descobriu que aqui o Brasil era parte de um grande continente e a América também era um grande continente, a Inglaterra, primeiramente, e a França não iriam de modo algum permitir que apenas dois países dominassem essa quantidade gigantesca de terras. Então, é interessante que é um tratado totalmente desrespeitado e totalmente inválido. Por fim, vamos trabalhar apenas aqui. Eu não sei se eu vou caber, eu vou ficar aqui.
Vamos tentar trabalhar assim. Aqui nós temos como ficou o mapa da Europa a partir de 1600. Mapa da Europa não, mapa mundi, perdão. Como ficaram as posses de terra de Portugal e Espanha no contexto de 1600, né? Ou seja, início do século XVII. Portugal ficou dominando basicamente alguns litorais africanos, algumas possessões aqui no Extremo Oriente, como Macau, Filipinas, as Ilhas Molucas, e também o Brasil, né? O Brasil ele se torna praticamente a única possessão portuguesa nas Américas como um todo, né? Enquanto que a Espanha praticamente só tem possessões na América. Então, o que a gente chega à conclusão aqui é que, basicamente, o Tratado de Tordesilhas, se ele serviu para alguma coisa, foi para demonstrar, para fazer com que Portugal e Espanha, de certa forma, estabelecessem posses de terras aqui a Espanha se concentrasse, né, na região da América, enquanto que Portugal se concentrou basicamente na África e na Ásia, né, se estabeleceu muito mais na África e na Ásia, enquanto que a Espanha, muito sabiamente, acabou concentrando-se na América. E por que muito sabiamente? Porque é nessa região que vão estar as grandes civilizações do ouro e da prata. Os incas, os astecas e toda uma região cheia de pedras preciosas. Ou seja, no Tratado de Tordesilhas, aquele que saiu ganhando com certeza foi a Espanha. Portugal perdeu muito feio. Então, a partir da próxima semana, vamos dar início ao estudo dessas grandes civilizações pré-colombianas, né, ou pré-hispânicas, e também ao estudo dos nossos indígenas brasileiros, né, as civilizações indígenas brasileiras e a sua contribuição como sociedades, como culturas e todo o processo de resistência aos colonizadores portugueses e espanhóis, como isso deixou marcas em nossa sociedade e a valorização dessa luta, que até hoje persiste, né? A luta dos indígenas por respeito e, enfim, sobrevivência. Obrigada a todos. Até a próxima semana. Valeu!